falando sobre saúde, nós vamos, não estava na programação original, mas como o universo da tecnologia, da inovação é muito ágil, a gente teve já uma aplicação desenvolvida por uma aluna da Bernadette, então a gente vai convidar a professora Bernadette Farias Lócio, que é doutora em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Manchester, de Pernambuco. Ela é pós-doutoranda na Universidade de Manchester. Professora adjunta do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e atua como consultora em iniciativas de dados abertos, uma das editoras do documento de boas práticas para a publicação de dados abertos na web. Professora Bernadette, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu quero apresentar aqui rapidamente, só para vocês verem, como o professor Nicolau estava falando, né, da ideia do uso, do reuso, a necessidade do consumo dos dados. Então, foi desenvolvida essa aplicação por uma aluna minha, lá do Centro de Informática, da UFPE, usando os dados que foram criados no piloto da saúde. Então, ela desenvolveu esse aplicativo, ela acessa esses dados que estão no Virtuoso e ela gera diferentes visualizações a partir desses dados em RDF. Então, tudo isso aqui foi feito com consultas Sparkle, então, acessando a base do Virtuoso. Essas visualizações elas podem ser facilmente alteradas a partir de novas consultas. Então, é interessante a conversa com os gestores, com os especialistas, para que eles definam as análises que são mais relevantes. A partir dessas análises, são definidas as consultas e você pode ter as visualizações. Aqui, por exemplo, ela colocou aqui um gráfico com o percentual, a média de curados por DRS, porque dados que a gente tinha lá na base incluíam dados de municípios, DRS, dados sobre RRAS. Então, ela pegou esses dados e gerou esses indicadores. Ali, do outro lado, você pode também criar um ranking. Então, ela faz ali um cálculo sobre as cidades que têm o maior número de curados. Então, aqui, considerando o indicador diagnosticados versus curados. Lá, naquela barrinha de cima, se você selecionar indicadores, ele vai aparecer aqui todas as cidades que estão na base de dados, né? Todos os municípios. Você pode filtrar por DRS, por RRAS, ele vai fazer um filtro nessas cidades, e depois então você pode fazer uma busca, escolher uma cidade específica. Então, quando você escolhe uma cidade, ele vai apresentar os indicadores daquela cidade. Então, ali em cima tem informações gerais da cidade. É interessante que aqui a gente já está, de fato, usando o conceito de dado aberto conectado, porque essas informações sobre cidade elas foram extraídas da DBpedia, que é um conjunto de dados externo que pode ser linkado, né, conectado ao conjunto de dados de município, aos conjuntos de dados da saúde, porque lá na base da DBpedia você também tem informações sobre os municípios do estado de São Paulo. Então, você identifica que esses recursos são os mesmos, você linka, então, a partir da DBpedia, você pode extrair outras informações que não estão originalmente na base de dados. Então, isso aqui é o interessante do dado aberto conectado. E dá para fazer outras coisas, com outras bases de dados que têm informações de geolocalização, bases de dados médicas que possam oferecer outras informações mais detalhadas sobre cada uma dessas doenças. Aqui a gente só usou 2 doenças, né? Mas você poderia ter um índice para todas as doenças e outros índices também. Então, isso aqui é só um protótipo, né, da aplicação. À medida que os conjuntos de dados forem aumentando, então, você pode aumentar aqui também. E aqui você pode selecionar o indicador, né? O indicador não, você seleciona a doença, você filtra, se você quer ver os indicadores de hanseníase ou de tuberculose, e ele vai mostrar. Então, aqui, por exemplo, você tem curados por diagnosticados por ano, e aqui você tem os acertos de casos por ano. Então, a ideia é realmente pegar esses dados, conversar com o especialista, o gestor, definir quais são as necessidades dele, criar as consultas, acessar a base de dados do Virtuoso e gerar as visualizações para que o consumo desse dado, né, possa ser facilitado para o usuário final.
Então, no caso aqui, a Karina, que é a minha aluna, ela atuou como esse intermediário que o professor Nicolau falou. Ela pegou os dados, trabalhou esses dados e gerou uma aplicação para o usuário final, que pode ser um gestor ou até mesmo um cidadão. É isso. Obrigada.